Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para dois assuntos de gramática. Primeiro, o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Depois, o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e formação das palavras. No caso de morfologia, é mais precisamente da parte de conjugação verbal, e mais precisamente ainda do modo imperativo dos verbos. O nível de dificuldade vai depender do domínio que o candidato tiver sobre esses dois assuntos. E dependendo do candidato, vai conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para dois assuntos. Primeiro, o assunto de sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Depois, o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. No caso de morfologia, a questão é sobre conjugação verbal, mais precisamente modo imperativo. E o nível de dificuldade vai depender do domínio que o candidato tiver sobre esses dois assuntos. Sobretudo, se ele tiver um bom domínio, vai conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes e com isso vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Universidade Federal de Santa Maria, técnico em tecnologia da informação 2024. Se em faça a sua parte na luta contra a dengue o sujeito fosse de segunda pessoa do singular, teríamos A. Faça a tua parte na luta contra a dengue. B. Faças sua parte na luta contra a dengue. C. Faze tua parte na luta contra a dengue. D. Faz tua parte na luta contra a dengue. E. Façais vossa parte na luta contra a dengue. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: como ficaria a frase faça sua parte na luta contra a dengue se o sujeito estivesse na segunda pessoa do singular? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão. Se esse candidato dominar bem a conjugação verbal no modo imperativo, já nessa fase vai poder sacar o gabarito da questão. Se não dominar, mas por outro lado dominar o assunto de sintaxe, vai ficar na dúvida entre duas alternativas. Agora, se por outro lado o candidato ainda não dominar bem nenhum desses dois assuntos, nós aconselhamos assistir essa videoaula porque ela pode servir como uma boa fonte de reforço dos estudos. Então, o nível de dificuldade que vamos atribuir a essa questão vai depender do domínio que o candidato tiver sobre esses dois assuntos. Agora, vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Reparem que a frase do enunciado tem a forma verbal faça, do verbo fazer, no modo imperativo afirmativo, mais precisamente na terceira pessoa do singular. E quanto ao sujeito, temos um sujeito desinencial, no caso, o pronome de tratamento você. Se alguém tiver dúvida quanto a isso, é só perguntar quem é que, de acordo com a frase, faz
sua parte na luta contra a dengue? Resposta: a pessoa que está ouvindo, que é um você qualquer. Bem, o verbo está na terceira pessoa do singular, assim como o pronome possessivo sua. Agora vamos ao enunciado. Ele pede como ficaria a mesma frase se estivesse na segunda pessoa do singular. Ouviram? Singular. Então, só pelo fato de o verbo ter que estar no singular, nós já eliminamos a alternativa E. Nessa alternativa, o verbo está na segunda pessoa do plural. Agora vamos prestar atenção nos pronomes possessivos. Também precisam estar na segunda pessoa do singular. No caso, o pronome possessivo da segunda pessoa do singular é tua, o que já nos permite eliminar as alternativas B e D. E para sacarmos o gabarito com segurança, precisamos conjugar o verbo fazer no modo imperativo afirmativo. Esse modo imperativo é formado pelos tempos verbais presente do indicativo e presente do subjuntivo. No caso, as duas segundas pessoas, como pede a pergunta do enunciado, é formada tirando-se o S terminal do presente do indicativo. Com isso, a forma verbal que nós estamos destacando agora em vermelho conduz a alternativa C à condição de gabarito, ao mesmo tempo que elimina a alternativa A. As outras formas verbais do imperativo afirmativo, que não incluem a primeira pessoa do singular, são iguais ao presente do subjuntivo. Como podem notar, a terceira pessoa do singular é a da forma verbal que está na frase do enunciado. Bem, quem assistiu nossa videoaula de sexta-feira da semana passada, a aula 706, provavelmente deve se lembrar que naquela aula nós comentamos uma questão dessa mesma prova. Também era uma questão em que o candidato podia sacar o gabarito o quanto antes, dependendo do domínio que ele tivesse no caso do assunto de morfologia. Essa questão que nós comentamos nessa videoaula é um pouco mais difícil, porque exige o domínio da conjugação no modo imperativo afirmativo. E se você não dominar bem esse assunto, pode ter nessa videoaula uma boa fonte de reforço dos estudos. Quanto à prova, continha 50 questões, das quais 10 eram de língua portuguesa. O domínio que o candidato tivesse da disciplina de língua portuguesa permitia que o candidato sacasse o gabarito de praticamente todas essas 10 questões o quanto antes, o que já era uma boa vantagem, porque com isso sobrava mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão
assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.